Olá pessoal, esse é mais um vídeo de Direito Penal. A partir de agora, vamos tratar da teoria geral do crime. Tem o conceito de crime material e analítico. O conceito de crime material diz que crime é uma conduta que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. O conceito analítico diz que crime é a ação ou omissão típica, ilícita e culpável. Por esse conceito analítico, verificamos que o crime é constituído por três elementos que dele se extraem: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Esses elementos têm como base uma conduta humana, que é uma ação ou uma omissão. Assim, a conduta é a base da sua estrutura analítica, e essa conduta é um comportamento humano dominado pela vontade dirigida a um determinado fim. A tipicidade ela não se confunde com o tipo. O tipo é um modelo geral e abstrato que descreve as condutas proibidas. Já a tipicidade é a adequação de uma conduta concreta a um tipo legal do crime. Assim, a conduta típica é aquela conduta que se ajusta ao tipo legal. Podemos conceituar a ilicitude como uma relação de contradição entre uma conduta típica concreta a uma ordem. Quanto à culpabilidade, para a caracterização do crime, não basta que a conduta seja típica e ilícita, é necessário também que ela seja culpável. A infração penal possui duas espécies: a contravenção penal, que é uma infração penal de baixa gravidade, considerada um delito menor, e o crime, que é o delito. A Lei de Introdução ao Código Penal dispõe que considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção a infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Como eu já mencionei no vídeo, a conduta é um comportamento humano dominado pela vontade dirigida a um determinado fim. Então, a conduta ela é separada em três blocos. Quando é considerada a ausência de conduta, que apesar da participação do agente, não há conduta penalmente relevante nas hipóteses de força irresistível e dos atos involuntários causados por movimentos reflexos por certos estados de inconsciência. A conduta omissiva é aquela praticada através de um fazer, que dá origem aos crimes comissivos. Estes crimes contrariam a norma proibitiva. Por exemplo, o artigo 155, em que diz que é proibido furtar. Já na conduta omissiva, é aquela praticada através de um não fazer, que dá origem aos crimes omissivos. Estes contrariam a norma imperativa ou prescritiva de um fazer. Um exemplo é a omissão de socorro. O crime ele somente é imputável ou atribuído a quem lhe deu causa. Então, tem que haver a relação de causalidade dos crimes. Dispõe o artigo 13 do Código Penal o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Assim, para verificar se a ação ou omissão deu causa ao resultado, é necessário se observar o nexo causal entre a conduta e o resultado. Assim, utilizamos a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Causa é a condição sem a qual não teria ocorrido. Considera-se causa do crime todas as condutas antecedentes à consumação do crime e que, de alguma forma, contribuíram para a produção do seu resultado, sendo todas equivalentes em grau de valor. Porém, a aplicação isolada dessa teoria pode incriminar condutas que não contribuíram efetivamente para o crime.
Um método complementar para a solução deste problema é o processo de supressão mental hipotética. O processo de supressão mental hipotética ocorre em um contexto onde existia uma concorrência de causas no desdobramento da causa do fato. Então, exclui-se hipoteticamente cada causa da cadeia causal do crime para verificar se o resultado persistiria nas mesmas circunstâncias. Caso não persista, a conduta não é causa do crime, do contrário, será. Deste modo, não havendo nexo causal entre a ação ou omissão e o resultado, há a exclusão da imputação. A imputação é a incriminação, a ação de culpabilizar alguém por um crime qualquer. Para que ocorra essa imputação, é necessária a verificação de dois momentos. O primeiro, a causação do resultado, que é a relação de causalidade entre a conduta e o resultado. E o segundo é a imputação do resultado, que é a atribuição do resultado típico ao autor como obra dele. Quanto aos crimes omissivos, a conduta omissiva consiste em não fazer aquilo que a lei manda, que pode ser uma inatividade ou atividade. Os crimes omissivos é subdividido em dois: os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios, ou comissivos por omissão. No crime omissivo próprio, ele vem previsto em tipos específicos. Os sujeitos ativos no crime próprios, ou seja, que realmente pode cometer esses crimes, são os que têm por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou que de alguma forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou ainda com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Nas primeiras duas hipóteses, tem como exemplo o bombeiro. Cabe ressaltar que, se não houve a possibilidade de agir, a omissão deixa de ser penalmente relevante. Nos homicídios próprios, são crimes de mera conduta e não a resultado anterior à conduta. Já nos homicídios impróprios, não está previsto em tipos específicos, e sim no Código Penal. São crimes materiais, onde há uma conduta e um resultado. Há nexo causal entre a conduta e o resultado. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.